Vamos analisar a resposta em frequência do Common Drain Amplifier, ou seguidor de fonte. Já se sabe que estes circuitos são amplamente usados em circuitos deslocadores de nível, ou level shifters, e em circuitos tampão, ou buffers. Os Common Drain Amplifier impactam na resposta em frequência total. Vamos ver aqui um circuito, um amplificador de dreno comum. Temos aqui o RS, que é a resistência interna da fonte de sinal VIN. Temos aqui uma fonte de corrente de polarização e aqui uma capacitância CL, que inclui todas as capacitâncias vistas do terminal source. Supondo que a tensão source PUC é igual a zero, para simplificar a análise, então, aplicando o modelo de pequenos sinais, fica-se com este circuito aqui. Então, somando todas as correntes aqui no nó de saída, portanto, VGS sobre esta reatância mais esta corrente, portanto, a soma destas correntes é igual a Vout sobre esta reatância. Então, temos aqui a expressão, portanto, corrente da esquerda, a corrente da fonte de corrente controlada por tensão e a corrente em CL. Daqui sai a tensão VGS em função de Vout. Somando todas as tensões para se obter VIN, portanto, VIN é esta VIN é esta tensão aqui, queda de tensão aqui, mais a queda de tensão aqui, mais esta queda de tensão. Então temos aqui VIN. Portanto, reparemos, substituindo VGS aqui, ficamos só com Vout e VIN. Então, dividindo Vout por VIN, ficamos com esta expressão aqui. Temos um zero e temos dois polos. O zero é igual a menos GM sobre CGS, está localizado no plano semiplano esquerdo. A existência do zero aqui no ganho de pequenos sinais deve-se ao facto de altas frequências de sinal de entrada fluir através da capacitância CGS, somando-se com igual polaridade ao sinal intrinsecamente produzido pelo MOSFET, o que acontece quando o CGS é igual a zero. Então temos aqui o sinal que obteríamos caso não tivéssemos o CGS, caso isto fosse um amplificador de dreno comum sem elementos parasita. E temos aqui o sinal que se fecha através de CGS. Para altas frequências de CGS, a sua reatância é zero. E então este sinal vai-se somar, aqui a amplitude é igual àquela, tá? Então vai-se somar, este sinal soma-se com aquele. Agora, supondo que os polos P1 e P2 estão muito afastados um do outro, então o polo mais significativo ou dominante, o menor deles todos, é dado por GM sobre GM-RS CGD mais CL mais CGS, que é 1 sobre RS CGD mais CL sobre CGS GM. Portanto, se o RS for igual a zero, o primeiro polo é aproximadamente GM sobre CL mais CGS. Vamos agora calcular, portanto, a impedância de entrada do Common Drain Amplifier. Para já vamos desconsiderar a capacitância CGD, porque esta capacitância simplesmente shunta a entrada. Portanto, aqui do gate para o dreno, o dreno liga à massa, não é? Portanto, o gate para o dreno, então o sinal, portanto, aqui esta capacitância, portanto, conduz sinal para a massa,
Então, no fim a gente considera essa capacitância. Então, temos aqui, então, aplicando aqui um modelo de pequenos sinais, aqui a gente está a considerar que o RS é igual a zero, tá bom? Então, o procedimento é o seguinte, portanto, temos aqui uma fonte de tensão Vx e temos aqui uma corrente Ix, então o Vx sobre Ix é a nossa impedância de entrada. Aqui estamos a considerar portanto, o efeito corpo, então aqui esta fonte de corrente controlada por tensão GMB vezes VBS, isto é igual a menos GMB vezes VS, a tensão de VS é igual a VY. Se a gente pendurar aqui uma fonte de tensão VY conceptual e medirmos aqui uma corrente Y, não é? Aqui o IY ele é igual a menos GMBVS. O VS é VY, então menos, então o RY é igual a VY, sobre Y é 1 sobre GMB. Então esta fonte de corrente controlada por tensão, ela é substituída por uma resistência 1 sobre GMB. E ficamos então com este circuito aqui. Agora, a tensão VGS é igual à corrente, portanto, vezes esta reatância, ou seja, Ix sobre SCGS. Então, GM vezes VGS é GM vezes esta corrente, Ix sobre SCGS. Agora, começando aqui pela entrada, a tensão Vx é igual a Ix, é cada tensão nesta reatância, Ix sobre SCGS mais Ix vezes Ix mais esta corrente, tá? Esta corrente é GMX sobre SCGS, então Ix mais esta corrente aqui, vezes este paralelo, 1 sobre GMB paralelo com 1 sobre SCL. Portanto, o Vx é então a queda aqui, mais a corrente Ix mais esta corrente, vezes este paralelo. Então, como só temos Ix e Vx, imediatamente tiramos Vx sobre X, que é isto aqui, que é 1 sobre SCGS mais 1 mais GM sobre SCGS vezes 1 sobre GMB mais SCL. Então, a relativamente baixas frequências ou médias frequências, né, tem-se que GM é muito maior que o módulo de SCL, então a impedância de entrada é 1 sobre SCGS vezes 1 mais GM sobre GMB mais 1 sobre GMB. Portanto, a impedância de entrada ela tem componente real e componente imaginária, não é? Portanto, aqui temos portanto, isto tudo é 1 sobre S C'in, isto aqui pode ser o Rin. Então, como Vx sobre Ix é 1 sobre S C'in mais Rin, então igualando esta equação à anterior, ficamos com C'in igual a CGS vezes GMB sobre GM mais GMB. Este resultado, já agora, este resultado também pode ser obtido com o teorema de Miller, aplicando o valor do ganho às médias frequências. O valor do ganho às médias frequências é GM sobre GM mais GMB. Então, se tivermos aqui CGS, né, o C'in é CGS vezes 1 menos AV, que é CGS vezes 1 menos este valor aqui. Então, fica CGS vezes GMB sobre GM mais GMB. Então, considerando agora CGD, então a capacitância de entrada é C'in mais CGD, que é isto que está aqui. Portanto, que é igual a K vezes CGS mais CGD. O K é este ganho, portanto é GMB sobre GM mais GMB. Portanto, isto aqui é menor que 1. Portanto, isto aqui, a capacitância de entrada é uma fração de CGS mais CGD.
altas frequências, o GMB é muito menor que o módulo de SCL. Então, o Vx sobre Vy é isto aqui. Portanto, esta expressão que aqui está é uma série, portanto, de uma capacitância, portanto, de CGS com CL e como o S, se a gente substituir o S por J ômega, tá? Então o S ao quadrado é menos ômega quadrado. E então isto aqui fica menos GM sobre CGS mais TL. Portanto, trata-se de uma, portanto, é a série deste capacitor com uma resistência negativa de valor menos GM sobre ômega quadrado CGS vezes TL. Conclusão, uma resistência negativa, se usada adequadamente, pode ser usada para montar um oscilador. Vejamos aqui este circuito. Isto aqui é um amplificador, se não tivéssemos mais nada, este é um amplificador de dreno comum, a entrada e saída. Agora a gente realimenta a saída aqui na entrada através desta malha de realimentação C1 e C2. E se colocarmos aqui um indutor, isto vai ser um oscilador de frequência 1 sobre 2π raiz de L vezes o C1 vezes C2 sobre a soma de C1 com C2. Este I0 pode ser feito de várias formas. Pode ser feito assim ou assim. Se optarmos por ter aqui uma resistência, aqui o inverso da transcontância tem que ser pelo menos 2 vezes esta resistência, porque ela é um elemento dissipativo. Vamos ver aqui um exemplo de um amplificador de dreno comum, só que aqui ao invés de termos M1 temos também M2. Então temos aqui uma espécie de realimentação. Então estamos a realimentar Y em X usando um amplificador de source comum. Então vamos aplicar aqui o modelo de pequenos sinais. Como aqui temos percurso de sinal AC de Y para X, né? Este M2 também é um MOSFET de amplificação. Portanto, ele não é só um MOSFET de polarização. Aqui nesta situação, M2 é um MOSFET de polarização, porque aqui não temos envolvido o sinal AC, mas aqui não, aqui temos sinal AC que vai ser realimentado, e portanto o M2 também é de amplificação, daí que entre o X e a massa tínhamos aqui esta fonte de corrente controlada por tensão. Portanto, a primeira coisa é identificar todas as capacitâncias do circuito. No nó X, aqui temos CGD1 e CDB2 que ligam à massa, e temos CGS1 e CGD2 que ligam ao nó X. Então, o circuito vai ter as três seguintes capacitâncias. O CX, que é CGD1 mais CDB2, o CXY, que é CGS1 mais CGD2, e o CY, que é CSB1 mais CGS2 mais CL. Agora, em terceiro lugar, vamos calcular aqui as correntes, portanto, portanto, isto aqui é VGS1 sobre 1 sobre SCXY, portanto, temos aqui VGS1, portanto, isto aqui, temos esta corrente, portanto, esta primeira parte,
isto aqui é aquela primeira corrente. Aqui temos GM1 vezes GS1, temos esta segunda corrente, e agora vamos ter Vout sobre 1 sobre SCY. Portanto, a soma daquelas duas correntes é igual à corrente que flui através de CY. Portanto, VGS1 é SCY Vout sobre SCXY mais GM1, isto aqui chamemos-lhe asterisco. O VGS2 é igual a Vout. Então a soma das correntes no nó X é dada por isto, que aqui está. Portanto, a soma, como o VGS2 é igual a Vout, a soma das correntes no nó X é dada por isto. E chamemos a isto, esta equação toda asterisco, asterisco. Então, substituindo o VGS1 aqui, reparemos, vamos ficar só com Vout, com Vin e Vout. Então, calculando Vout sobre Vin, obtemos o ganho AVDS, que é dado por esta expressão. Portanto, o AVDS tem um zero e tem dois polos. Portanto, aqui a minhoquinha é CXCY mais CX vezes CXY mais CY vezes CXY. Como esperado aqui, se o GM2 for igual a zero, o ganho, a AVDS, é a função de transferência do Common Drain Amplifier obtida anteriormente. E como o Common Drain Amplifier é usado como buffer, frequentemente vamos ver qual é a impedância de saída deste circuito. Vamos considerar aqui este circuito, portanto, o Common Drain Amplifier, polarizado por uma fonte de corrente ideal e zero. Então, aqui a impedância de saída será uma impedância de saída em paralelo com 1 sobre uma capacitância entre o source e o corpo. Então, vamos calcular este Z' out. Então, aplicando o método costume e desprezando a capacitância entre o gate e o dreno, porque aqui, isto aqui iria chantar para zero, não é? Temos então aqui o nosso modelo para pequenos sinais. Vamos pendurar aqui uma fonte de tensão Vx conceptual e ver qual é a corrente Ix e depois obter a razão Vx sobre Ix. Então, a queda de tensão aqui em CGS, VGS sobre 1 sobre SCGS, mais, desculpa, não é a queda de tensão, a corrente que flui através deste capacitor, que é VGS sobre esta reatância, mais esta corrente, GM-VGS, isto é igual a menos Ix. Temos uma para baixo e a outra para baixo. A soma das duas é para baixo e é contrária a Ix. Portanto, é igual a menos Ix. Isto chama-se equação asterisco. Depois temos também que VGS vezes, SCGS vezes RS mais VGS é igual a menos Vx. Portanto, isto aqui, VGS sobre 1 sobre CGS, é a corrente aqui, tá? Esta corrente é a mesma que flui em RS, tá? Então, esta tensão aqui, mais VGS, portanto, a queda de tensão aqui, mais VGS é menos Vx. Então, dividindo asterisco por asterisco, obtém-se menos Vx sobre menos Ix, que é Vx sobre X, que é o nosso Z' out. Portanto, Z' out é SCGS RS mais 1 sobre GM mais SCGS. Então, para baixas frequências, para S igual a 0, o Z out é aproximadamente 1 sobre GM. O Z' out é 1 sobre GM. Portanto, a capacitância, se esta capacitância também é zero para baixas frequências. Então, o Z out é igual a Z' out, que é igual a 1 sobre GM. Como esperado, o Z out
é igual ao R-out que obteríamos caso não tivéssemos capacitâncias, 1 sobre Gm mais Gmb. Acontece que aqui, nesta análise, a gente curto-circuitou o corpo com portanto, com o source e, portanto, o Gmb é 0. Então, isto está certo. Para altas frequências, parece elevado, reparemos, o Z-out, portanto, isto é muito maior que isto é muito maior que isto, os S cortam, o SCGS corta, fica então Z-out igual a RS, porque o CGS curto-circuita o gate ao source. Normalmente, 1 sobre Gm é menor que RS, porque o interesse dos buffers é justamente baixar o Z-out e não aumentar. Tá? Então, temos aqui o Z-out, que é baixo, e aqui este RS normalmente é elevado. Aqui o Z-out, o seu módulo, o Z-out, o seu módulo é este aqui. Temos aqui a frequência. Para baixas frequências, então, o módulo de Z-out é 1 sobre Gm, e para altas frequências é igual a RS. Este comportamento, aqui, este comportamento aqui crescente, ele é um comportamento indutivo. E porquê que é um comportamento indutivo? Se a gente considerar aqui dois terminais, temos aqui uma impedância Z, que temos um R1 em paralelo com um indutor e aqui um R2 em série com um paralelo. Para F igual a 0, o L, portanto o L é um curto-circuito, então para F igual a 0, o Z é igual a R2. À medida que a frequência aumenta, o L, para frequências muito elevadas, o L é um circuito aberto, então o Z é R1 mais R2, cá está. E então temos aqui comportamentos similares. Agora, substituindo o R2 por 1 sobre Gm e sabendo que R1 mais R2 igual a RS, então fica R1 igual a RS menos 1 sobre Gm. Para saber o valor de L equivalente é preciso exprimir aqui esta impedância Z em função de L, R1 e R2. Então, a gente sabe que o Z-out menos 1 sobre Gm é isto. E além disso, o Z menos R2 é, portanto, o Z menos este é igual a este paralelo. Então, o Z menos R2 é R1 paralelo com SL, que é isto que aqui está. Então, igualando portanto, tendo em conta esta igualdade, okay, real, Z, aqui temos S, aqui temos uma série de fatores, aqui temos S, L, R1, GM, S, CGS, aqui temos S, aqui temos S, aqui CGS, aqui temos L, então igualando estas expressões, como se fosse um sistema de equações, chega-se a esta expressão. O L equivalente é CGS sobre GM vezes RS menos 1 sobre GM. Portanto, se o RS for muito elevado, reparemos que o L é muito elevado também. Portanto, o Common Train Amplifier vai possuir um comportamento muito indutivo. E se a carga for muito capacitiva, isto é, se o CL for elevado, a resposta ao degrau vai oscilar caso o Common Train Amplifier sirva de buffer ou de drive para essa carga. O que temos, portanto, temos aqui ilustrado esta situação. Aqui o Common Train Amplifier portanto, tem comportamento indutivo. Se este RS for muito elevado, então o L também é muito elevado. E o L vai ressonar aqui com o CL. Se a gente colocar aqui um degrau na entrada, não é? Então vamos ter aqui oscilações. E essas oscilações são tanto maiores quanto maior for o comportamento indutivo aqui do nosso circuito. Portanto, podemos exprimir isto portanto, de forma equivalente. Portanto, até uma sugestão que eu dou é fazer a simulação disto no SPICE. Temos isto. Aqui, este circuito aqui, o RS e o Common Drain Amplifier, vai ser substituído por um R1, um R2 e um L. Portanto, R2,
R1, L, e aqui temos CL. Portanto, sugiro que se faça a simulação para várias frequências, para vários valores, não é? Tendo em conta que L é dado por isto, o R2 é 1 sobre GM e o R1 é RS. Portanto, o R1 é RS menos 1 sobre GM, o R2 é 1 sobre GM e o L é CGS sobre GM vezes RS menos 1 sobre GM. Portanto, dou a sugestão de simular isto no SPICE, portanto, atribuindo aqui valores ou calculamos mesmo. Portanto, o GM é simples, não é? O GM é, temos aqui 0, portanto sai imediatamente, se soubermos o tamanho deste MOSFET, sai o GM de forma imediata. Portanto, o GM é a raiz de 2 vezes o μN de CO óxido vezes o tamanho vezes a corrente. Então temos o R1, temos o R2, o RS pode também, o RS aqui pode ser, portanto, variado de forma livre. O CGS bem, o CGS eu aqui vou dá-lo de forma gratuita. O CGS, se o MOSFET, como o MOSFET está em saturação, ele vale 2/3 de W vezes L vezes C' óxido. Portanto, temos aqui uma série de parâmetros. Temos o CGD, o CDB, CGB, CGS, CSB. Para a saturação, para o triodo e para quando ele está em corte. Pronto. O C' óxido é um parâmetro da tecnologia e é dado também. Portanto, isto foi retirado aqui desta referência, do CMOS, Circuit Design Layout and Simulation, do Baker. Em tempos também teve como coautor o Boyce,